Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Pela graça de Deus e pela sua bondade, nós renovamos a oportunidade para estarmos juntos e desta feita para refletirmos sobre o tema que a palavra de Deus nos reserva para as nossas reflexões nas nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 28 de dezembro de 2024. No momento do culto, no momento primeiro do culto, que chamamos de escola bíblica. No sábado passado, dia 21 de dezembro, nós pensamos sobre a última reflexão de uma sequência que fizemos sobre a pessoa de Jesus e os seus relacionamentos. Relacionamento com os discípulos, com aqueles que creram nele, com os crentes que o aceitaram e viram nele o Messias de Deus, e também refletimos sobre as pessoas que o rejeitaram, não o aceitaram como o Filho de Deus, na forma como ele anunciava. E nós concluímos no sábado passado pensando sobre a palavra do Senhor, que quando se refere à pessoa de Jesus Cristo é sempre um convite. Sempre que se fala sobre a pessoa de Jesus, há implícito na fala um convite da parte dele que nos chama para ele, que nos atrai para ele, que faz a nossa atenção voltar-se para ele, não apenas pelo trabalho que ele fez, mas pela ação da sua palavra nos nossos sentimentos, porque a palavra dele é sempre um convite, como nós estudamos naquelas reflexões. Vem, segue-me. Sempre que ouvimos, portanto, falar sobre Jesus, é como se nós estivéssemos ouvindo um chamado. Siga-me. E assim fizemos aquelas reflexões, creio, bastante edificantes para o fortalecimento da nossa fé. A partir de hoje, nós vamos abrir agora uma sequência sobre a pessoa do Espírito Santo. A partir de hoje, nos próximos sábados, nós estaremos pensando sobre o Espírito Santo. E vamos fazer algumas reflexões, alguns exercícios na fé, algumas reflexões sobre informações do texto sagrado, do texto bíblico, para podermos compreender com mais tranquilidade, com mais profundidade, a pessoa do Espírito Santo. O momento da escola bíblica não é um momento para reflexões teológicas, provas, análises técnicas profundas que possam nos convencer das verdades que a palavra de Deus nos transmite. Mas é sim momentos de refletirmos, de pensarmos, fazer com que a nossa fé encontre subsídio que lhe dê sustentação. Momento de pensar a palavra de Deus, momento de alinharmos os nossos pensamentos à nossa fé e alinharmos a nossa fé aos ensinos
aos ensinos coerentes que nós encontramos registrados no Evangelho. E nesse viés, seguindo este viés, nessa perspectiva, nós vamos falar, a partir de hoje, sobre a pessoa, sobre o Espírito Santo e o seu trabalho, o seu agir, a sua presença na história e na vida das pessoas, incluindo a vida de nós mesmos. E nós vamos começar falando sobre o Espírito Santo a partir do início da palavra. A Bíblia começa logo no segundo verso do seu primeiro capítulo, portanto o livro de Gênesis, capítulo 1. Nós temos aqui duas informações importantes nesses dois versos. O primeiro deles: no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem, nesse texto, poucas palavras, esse verso, poucas informações, mas bastante interessantes. No princípio, começa dizendo assim: quando isso se deu? A palavra não nos revela. Depois, criou Deus. Ok, Deus criou. Mas quem é Deus? Quando a palavra Deus é lida a partir daqui, e em todas as Escrituras, em todo o seu segmento, em todo o seu texto, até no findar do livro do Apocalipse, quando você ler ou ouve a palavra Deus dentro do contexto das Escrituras, quem vem à tua mente? Quem é esse Deus Criador? Como é que nós podemos perceber o seu efetivo agir? Quem Ele é? Mas no verso 1 ainda continua dizendo que Deus, esse Deus que é descrito aqui, essa palavra, aliás, que nos remete a um ser divino, diz que Ele é Deus Criador e Ele criou os céus e a terra. E logo no verso 2, então, a informação objetiva em relação a um personagem dessa divindade, a um personagem que pode e deve ser considerada como Deus. É Deus. E a terra, diz o escritor dos Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E agora a informação que fecha esse texto: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante que o texto já inicia para nós trazendo uma informação intrigante: o Espírito. E aí, muitas opiniões, muitos entendimentos, muitas crenças ou formas de manifestação de crenças têm se apresentado. Mas o fato é que Espírito que se movia. Portanto, não resta dúvidas de que a palavra de Deus está a nos apresentar um ser. Um ser. Entenderam? Quem pode se mover? Quem se move é um ser. E partindo, então, dessa informação inicial, é que nós abrimos a nossa reflexão de hoje, pensando no Espírito Santo, mas do ponto de vista de uma investigação da nossa fé. Quem Ele é? Ele é um ser, baseado em Gênesis 1, verso 2, o Espírito Santo é um ser que se move, é um ser que se movimenta.
E se é um ser que se move, e se é um ser que se movimenta, então ele é um ser independente, ele é um indivíduo, ele é alguém que tem decisões, atitudes e vontades próprias. Muito bem. Abrindo então a nossa série de reflexões, Gênesis capítulo 1 e o verso 2, para a gente levar por todas as nossas próximas reflexões, tanto da de hoje como das que virão depois. Muito bem, e o nosso objetivo é levar o estudante da Bíblia, eu e você, a refletir sobre o Espírito Santo, esse elemento, esse ser de quem tanto nós temos falado. E na introdução do roteiro proposto, a gente abre dizendo que compreender a divindade bíblica é, se não o maior, um dos maiores e mais densos desafios para a compreensão humana. Afinal, quem é Deus? Essa é uma pergunta que passa pela mente de todos, crentes e descrentes. Quando paramos para pensar, a pergunta parece que não tem uma resposta fácil. Embora compreendamos que Deus é alguém, refere-se a alguém de imensa capacidade em todos os sentidos, as palavras nos faltam para dar aquilo que nós imaginamos, quem seja Deus. Se não bastasse nossa limitação para compreender, ainda que minimamente, a divindade, a própria palavra Deus frequentemente nos confunde. É que usamos essa palavra, a palavra Deus, como se ela fosse a identificação, o nome da divindade bíblica, por exemplo. Nós ligamos a palavra Deus à identidade, ao nome de alguém. Entretanto, uma olhada mais cuidadosa e nós veremos que a palavra Deus não é o nome de qualquer ser divino. Por mais estranho que te possa parecer, mas é. Antes de você ficar confuso ou de se escandalizar, pense comigo. Essa palavra apenas nos remete a um ser divino, mas não é o nome de nenhum deles. É como se nós estivéssemos falando a palavra homem ou humano. A palavra homem nos remete a pensar numa pessoa humana, mas se é esse ou aquele, nós não podemos dizer quem é. Então a palavra Deus apenas nos remete a um ser divino, mas não é o nome de qualquer um desses seres. E a gente cita aqui poucos exemplos apenas para ilustrar. Para os gregos, Zeus era seu deus principal. Veja, o deus dos gregos, o principal deles era Zeus. O deus principal, e não a palavra era apenas uma referência ao seu elemento superior que eles consideravam como um elemento que eles deviam adorar. Para os gregos, Zeus era o deus deles. Para o principal, pelo menos. Para os indígenas brasileiros, Tupã é o seu deus maior. Veja, Tupã é o seu deus maior, mas o deus dos indígenas brasileiros, Tupã. Para os egípcios antigos, Amon era o seu deus maioral. Amon era o deus. Amon era o deus. Mas o deus maioral dos egípcios não era, eles não tratavam ele como deus, é como Amon.
O nome dele era Amon. Para os hindus, Brahma é o seu Deus maior, não é? Portanto, dá para perceber que a palavra Deus, ela não é a identidade, o nome da divindade. Ela apenas designa alguém, algum ser que tem nome, mas que é considerado como Deus. Mas a palavra Deus não é o nome desses personagens. Então nós vamos ter Zeus, Tupã, Amon, Brahma. São nomes diferentes, mas dependendo da cultura e dependendo dos povos, então esses sim eram os nomes dos deuses dessa gente. Mas não, a palavra Deus não identificava nenhum deles. Já no budismo não se acredita em nenhum ser divino. Para essa filosofia espiritualista que é o budismo, não há qualquer ser que deva ser adorado, pois tudo tem origem e fim no próprio homem. Homocentrismo. O budismo não se fala de Deus, fala daquilo que há no homem. O homem é a sua própria razão de existir. A sua existência está intrínseca no próprio ser humano. E o seu fim está também determinado através da sua própria estrutura. Ele vive em torno dele, quer dizer, o homem vive em torno do homem. É o homem que resolve os seus problemas. É o homem que cria os seus problemas. Tudo gira em torno do homem. E não há nenhuma divindade que atue. Mas para nós que cremos na revelação das Escrituras, Deus é a referência bíblica para cada um dos seres divinos que se revelam a nós por sua palavra. Ok? Então, nós cremos que há um ser que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele faz um relato chamando ou tratando este ser divino como Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, a partir do verso 1, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em outras palavras, Isaías está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado em um alto e sublime trono, e ele o chama de Senhor. E ele diz, o seu séquito enchia o templo em que ele estava assentado. E ele faz essa descrição seguinte, os serafins estavam acima dele, e cada um destes serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E estes serafins clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, eles clamavam, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos de Israel. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele é Deus dos exércitos de Israel, mas Ele é Senhor em toda a terra, não somente de Israel. Já uma declaração afirmando a universalidade do agir do Deus que o profeta viu em visão, assentado num alto e sublime trono lá no templo. Portanto, para nós, Deus é o Senhor do céu, é o Senhor da criação, é o Senhor que se movia sobre a face das águas, na pessoa de um desses seres divinos que compõe a divindade. Então aqui, para a gente ficar bem localizado, nós estamos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então começamos dizendo lá no texto bíblico que o Espírito Santo era um ser que se movia, que tinha decisões, que tinha postura. E Isaías diz que ele viu o Senhor e era
uma visão esplendorosa. O Espírito Santo, ele é divino, ele é um ser da divindade e que ele se manifesta desde o princípio. Ele tem se manifestado e se revelado através da criação e por intermédio da criação. Através porque ele criou e por intermédio porque ele continua se manifestando através das coisas criadas, dos seres criados. Muito bem, na reflexão 1 a gente vai pensar que a Bíblia nos ensina que somente Deus deve ser adorado. Essa indicação por si só não é de difícil compreensão. Por outro lado, associar Jesus Cristo a Deus também não apresenta maiores dificuldades. E isso naturalmente porque os milagres que ele realizou, os ensinos que ele deu, sua ressurreição e ascensão ao céu, etc., tudo isso facilita nossa crença e compreensão de que ele, além de homem, também era Deus. Dessa forma, se Jesus era filho de Deus, não resta nenhuma dificuldade para nós que tanto quanto ele, quanto seu pai, ambos eram Deus e que ambos devem ser adorados. Então, Jesus falava muito do Pai, ok, mas então fica fácil da gente entender a sua personalidade, ou as personalidades do Pai e do Filho. Mas e o Espírito Santo? Ele não era o Pai nem o Filho. Quem então era ele? Preste atenção. O Espírito Santo não era o Pai. Quando Jesus chama de Pai, ele nunca se referiu ao Espírito Santo. Quando ele se refere ao Pai, ele se referia a outro ser da divindade, e não ao Espírito Santo. Ele nunca o tratou como Pai. Na própria indicação, quando ele percebeu a lacuna que ficou na mente dos seus discípulos, e quando ele falava do seu retorno ao céu, ele diz: mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Esse outro Consolador não era ele mesmo, porque ele iria ao Pai e rogar ao Pai. E esse outro Consolador também não era o Pai, porque é o Pai quem o enviaria. Entenderam? Então, na verdade, sempre o Espírito Santo, sempre ele se revela nas Escrituras como sendo alguém que compõe a divindade, mas como um ser, como um indivíduo que tem, repito, decisões e ações próprias. O profeta Ezequiel, que nós tomamos aí no capítulo 8, ele descreve uma visão que teve. E ele diz no capítulo 8, a partir do verso 1: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E como ele teve essa percepção de que a mão do Senhor Jeová caiu sobre ele? E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Ele vai descrever o personagem, a pessoa que o atingiu com a mão sobre a cabeça dele. E ele diz: a mão do Senhor Jeová. E ele compreende isso porque a sua aparência era como de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para cima era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. E ele estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, e ele diz: olha, era um ser. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus. E até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Muito bem.
Detalhes à parte a respeito da informação genérica que o profeta quer transmitir, ou registrou aqui para nos transmitir. O fato está no personagem que o inspirou. E esse personagem decidiu estender a sua mão, colocá-la sobre a cabeça do profeta, levantando-o pelos cabelos, e transportou o profeta até Jerusalém, até o templo. E ali ele mostrou abominações que os israelitas estavam procedendo contra Deus. O fato é que, veja, o Espírito Santo fez isso. Ele que pegou o profeta daqui, da sua casa, e o levou até o templo. E ele conversa com o profeta. Se você continuar lendo o capítulo 8, ele vai mostrar várias coisas. Ele vai apresentar, comentar, descrever uma porção de informações que o profeta narra aqui no capítulo 8 da sua profecia. E toda essa descrição para mostrar que ele teve contato com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que o transporta, é que descreve os locais, é que descreve as abominações de Israel, é que revela para ele aquilo que os israelitas estavam fazendo contrariamente ao que tinha aprendido da parte de Deus. Portanto, o Espírito Santo, quem ele é? Ele é esse agente que trabalha em favor da igreja, em favor dos homens. É preciso que nós compreendamos isso, e eu espero que até o final das nossas reflexões a gente tenha isso bem claro. O Espírito Santo é o agente que trabalha. Ele trabalhou em favor de Israel. E Jesus diz, olha, eu rogarei ao Pai, e o Consolador, o Espírito Santo, vai ser concedido, vai ser dado também para a Igreja Universal, para a Igreja geral, para a Igreja que vai acontecer, vai ser estabelecida a partir da minha morte e ressurreição. Então é o Espírito Santo quem se relaciona conosco. Aquela nossa afirmação, quem ele é o agente da nossa fé, da nossa crença, ele é o agente da nossa revelação. Nós só conhecemos Deus através do trabalho revelador do Espírito Santo. É o que está aí na sequência 1. Se a pergunta for, a gente começa aí dizendo, quem é o Espírito Santo? A resposta é, ele é Deus. Parece simples, mas não é, mas é óbvia. É um ser que se manifesta aos homens da mesma forma que os demais integrantes da divindade celeste, ora em conjunto com os demais seres, ora em separado. Portanto, sendo o Espírito Santo Deus, ele deve fazer parte da divindade celeste, a quem adoramos e prestamos culto de louvor e sempre em reverência. Apesar da expressão Espírito Santo não nominar um ser, ela se refere sempre a alguém divino e que atua desde a criação como agente ativo, operante por si mesmo. A palavra, a expressão, no caso Espírito Santo, ela não é nome de um ser, alguém vai dizer, mas a palavra de Deus também não é. Nome de pessoa, no caso da divindade, nós só temos Jesus. Ele se chamará Jesus. O Jesus homem. Mas o Jesus divino, quem é? Qual é o nome dele? Não é? Então a divindade, ela sempre se manifesta, o Espírito Santo, ele sempre se manifesta como um agente ativo. Olha o que Pedro escreve a respeito da Bíblia. Capítulo 1 da segunda carta, verso 21. Porque a profecia, disse Pedro, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, para inspirar alguém tem que ser um agente que tem decisões próprias, palavras próprias. Esse é o favor de Deus para os homens. O Espírito Santo é esse agente. É esse agente. Os homens que escreveram as Escrituras, eles foram inspirados pelo Espírito Santo.
Portanto, ele é um agente inspirador. Ele trabalha, ele atua. Esse tem sido o papel dele lá na criação, lembra? E ele continua, é esse agente que trabalha em nosso favor. Na reflexão 2, a gente vai dizer que o Espírito Santo participou da criação de tudo quanto há. Lá no princípio, como já dissemos, ele estava presente quando a terra, as águas e os céus foram criados. Ele fez parte da decisão e ação que resultou no surgimento de tudo quanto há, de todo o universo, e da organização do ambiente que receberia toda a espécie de vida animal, vegetal, humana no futuro. Nada foi planejado e criado sem ele. Ele estava lá, como um ser consciente e ativo. Olha o que o Jó escreveu no capítulo 26, verso 13 do livro, que conta as narrativas sobre Jó, falando de Deus, diz assim: pelo seu Espírito ornou os céus. Veja a ação do Espírito Santo na criação. Pelo seu Espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. O que deixa claro o ato criador, o ato volitivo. Ele fez pela sua decisão e vontade. Ele decidiu, ele participou. Ele ali junto, ele decidiu e ele participou e ele fez. O Espírito Santo, pois, é Deus Criador. Durante seu ministério, Jesus nunca se ocupou em comentar sobre a divindade. Bem poderia, né? Aliás, os discípulos falaram a certa ocasião, alguém pediu: mestre, fala-nos das coisas do céu. O senhor só fala em parábola de coisas que nós já conhecemos, fala das coisas do céu. Bem que ele poderia ter falado mais como é a divindade, como é essa união entre a divindade, essa decisão unânime de fazer as coisas, de criar as coisas. Mas ele nunca comentou isso. Se isso fizesse, teria muito a dizer, mas preferiu não revelar qualquer detalhe. Inclusive, quando fala sobre o Espírito Santo, limita-se a dizer que ele seria um outro Consolador que habitaria entre os homens. E nada além disso. E a gente fica assim curioso, e alguns de nós até pensativos, preocupados. E ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, João capítulo 14, a partir do verso 16, e ele vos dará outro Consolador, tal como eu. Vocês estão sentindo-se bem comigo? Estão se sentindo seguros comigo? Estão se sentindo à vontade comigo em relação às coisas de Deus? Pois é, eu vou embora, mas virá outro. O trabalho de viver com o povo, o nosso povo aqui na terra, não é meu. Eu vim só resgatar o povo. Parafraseando aqui, não é? O que Jesus está dizendo, ele está dizendo mais ou menos isso. O meu trabalho é esse, eu vim para perdoar vocês. Mas a companhia de vocês, até que vocês sejam restaurados finalmente, será um outro elemento da divindade que vai acompanhar com vocês. Já tem acompanhado desde os vossos pais lá do Éden. Ele tem estado comigo aqui, me auxiliando, me ajudando, trabalhando comigo. Foi por intermédio dele que eu fui concebido no ventre de Maria. Foi por intermédio dele que eu cresci. Foi por intermédio dele que eu sofri, resisti e venci a tentação pelo diabo. Foi por intermédio dele que eu fiz todas essas maravilhas como homem entre vocês. E eu volto ao Pai, mas ele continua o seu ministério. Ele continua junto com vocês. Ele ficará convosco para sempre. Ele é um Espírito de verdade. E a gente às vezes fica confuso. É um Espírito. Sim, toda a divindade é Espírito. Jesus falou isso para a mulher de Samaria, ou de Sicar, a samaritana. Deus é Espírito. O Espírito Santo, sim, é Espírito.
É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco através de mim. Mas ele estará em vós, através da ação dele. Olha só, o Espírito Santo, quem ele é? Esse agente que trabalha em nosso favor. Muito bem, partindo para a conclusão, reflexão 3, quando meditamos e pensamos em Deus, quem ou qual das pessoas da divindade vem à nossa mente? Vamos ler Romanos 8 e o verso 26. Olha o que está escrito no verso 26 de Romanos, no capítulo 8. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Sequer sabemos orar ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele fala com palavras que a mente humana, carnal, não pode compreender, mas ele nos inspira. O Espírito Santo é esse agente que cuida de mim, que cuida de você. O Espírito Santo nos ajuda a orar e ele mesmo leva as nossas orações para Deus. É esse agente, companheiro, companhia de todos nós. Quem é o Espírito Santo? Ele é o Deus que nos consola, que caminha conosco, que nos protege. Ele é Deus, este ser que tem acompanhado toda a criação desde a sua formação. E Jesus disse, estará conosco até o fim dos séculos. O Espírito Santo nos conceda a graça de entendermos a palavra que ele nos inspirou para que nós a compreendêssemos. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!